Nós vamos estar conversando com a doutora Jussânia de Oliveira, ela que é psicóloga, sexóloga e escritora, falando sobre temas polêmicos, tanto de sexo, como a questão da baleia azul, um jogo aí da internet que acabou fazendo vítimas pelo mundo todo, e também outro tema polêmico que é o suicídio de jovens. Infelizmente é um tema que é uma realidade entre uma certa idade, né? Infelizmente, né, Jussânia? Eu quero agradecer a sua participação aqui. Prazer. E que você dê o seu alô aí ao nosso público de Piracicaba e região, viu? É um grande prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, né? Eu como profissional e como pessoa sou muito engajada para a gente poder desmistificar mitos, tabus com relação à sexualidade. Infelizmente, nós ainda temos muitos mitos e tabus e preconceitos com relação ao exercício prazeroso da sexualidade e também, infelizmente, essa coisa triste, né? Essa coisa realmente complicada do suicídio entre jovens, que é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 25 anos. Então, embora o suicídio seja um tema muito difícil de ser tratado, de ser falado, as pessoas não gostam muito de falar a respeito, é fundamental, é importante, César, para que a gente possa entender o que está acontecendo com os nossos jovens, né? O que está acontecendo com os pais desses jovens, o que está acontecendo com as famílias. Então, é muito importante a gente poder discutir isso e as pessoas que tiverem dúvidas, que quiserem participar, fiquem à vontade. Tá. E você acha que a questão do suicídio entre jovens é uma coisa que vem aumentando ou é uma coisa que sempre existiu, é uma coisa da nossa sociedade moderna e atual? Então, o Jussânia? suicídio sempre foi uma maneira de se livrar da dor, né? Porque as pessoas muitas vezes têm, como a gente estava falando do preconceito, aquela péssima ideia de que quem se suicida é covarde, quem se suicida não tem vontade de fazer as coisas, e muito pelo contrário. A pessoa que se suicida, ela alcança um nível de dor psicológica tão absurda que ela se mata para eliminar a dor. Né? Então, sempre houve... Ela não consegue lidar com aquela dor. Não consegue. É um sofrimento emocional absurdo. Né? E o suicídio é o limite disso. É quando ela resolve desistir de tudo. Então, muito pelo contrário do que as pessoas pensam, né? É uma situação grave que precisa de atenção, principalmente os nossos jovens. O suicídio sempre existiu. Infelizmente, esse desafio da baleia azul, essa coisa atroz, essa coisa absurda que está chegando, inclusive no Brasil, né? Os pais têm que prestar muita atenção nos seus filhos. E o que eu percebo, César, é que a gente está numa sociedade muito individualizada. Cada um fechadinho no seu quadradinho, no seu smartphone, sem ter o contato das relações. Né? Isso está se perdendo, Está né? se perdendo, porque eu vou em restaurantes e eu vejo cenas que eu fico chocada. Então, famílias inteiras. Então, pai, mãe, 2, 3 filhos. Cada um com seu celular. Cada um com seu smartphone. E durante toda a refeição não se troca uma palavra. O tempo todo no celular. Então, não são só os jovens, são os adultos também. Eu pude observar isso em 2012, uma viagem que eu fiz para Nova York, no saguão do hotel. Acho que tinha mais ou menos umas 30 pessoas, todas elas na internet. Exatamente. Ninguém se olhando, ninguém se conversando. Cada um fechado na sua bolha. Né? E a adolescência já é uma fase da vida em que o jovem já fica um bocadinho mais retirado, ele tem muita dificuldade com a questão da autoestima, da autoimagem, ele pode sofrer bullying na escola e isso agrava o quadro, ele pode ter sintomas depressivos ou propriamente a depressão, que é uma das maiores razões do suicídio, e muitas vezes os pais não percebem a modificação de comportamento no seu filho, porque hoje em dia o filho ficar preso no quarto, é normal, não, ele gosta de ficar lá fechado com as coisas dele. O jovem passa noites, madrugadas no computador, em jogos, muitas vezes jogos violentos, né? E os pais não entram em contato com isso. Eu tenho um paciente que chegou assim para mim: mas, Ju, eu vou invadir a privacidade do meu filho? Gente, desculpe. É meu filho, é minha responsabilidade. Invadir a privacidade, o quê? Eu estou preocupada com ele, preocupada com o que está acontecendo, o que está havendo na vida dele. Então, é minha obrigação como mãe. É função de pai e mãe fazer isso, não, realmente. Sem dúvida. E na minha casa eu tenho 2 filhos, hoje adultos. Não tem
essa de privacidade, não. Aqui tudo é conversado, aqui tudo é discutido. Quando nós vamos jantar ou almoçar à mesa e podemos estar junto, celular fora, não fica junto conosco, porque você percebe que é um hábito que se transforma num vício. E todo mundo acaba cedendo a isso. E as relações humanas, o contato, a proximidade, vai se perdendo. Com certeza. Né? E como é que o jovem se sente? Completamente sozinho, isolado e não amado. E você tem muitos casos dessa questão do vício mesmo, Ah, sim, a dependência. Dependência tecnológica hoje, de ficar ligado no celular, no tablet. A dependência tecnológica já está incluída no Manual de Doenças Mentais, o DSM-5. Ah, já está incluído. Já está incluído. Então, é algo que a gente realmente precisa ter cautela, precisa tomar muito cuidado, porque as pessoas vão ficando cada vez mais solitárias, envolvidas em uma relação virtual, gente. É uma relação virtual. Você não tem contato físico, tátil com a outra pessoa. E isso falta demais nos relacionamentos humanos. Tá. Agora, sobre esse jogo aí, o Baleia Azul, vamos mais ser específico realmente, né? É algo que vai induzindo a violência no adolescente até ele chegar no suicídio, então. E normalmente pega pessoas que já estão predispostas a isso. Perfeito. Essa pergunta é muito importante, porque o que leva, né, o que o jovem apresenta para entrar num jogo como esse, ok? Aí nós temos que avaliar o histórico familiar, abusos que sejam de ordem psicológica, física ou sexual e distúrbios mentais, ok? Então, esses elementos podem estar nesse jovem, nesse adolescente que entra num jogo como esse. Porque, vamos pensar, quem em sã consciência entraria num jogo onde os desafios são macabros, né? Então, você ficar pendurado num parapeito de um prédio, você assistir filmes de terror durante horas de madrugada e ouvir músicas psicodélicas por horas seguidas. Então, se o jovem já tem... São as etapas que têm que ser vencidas, é isso? Cada vez... Não, são 50 desafios. Sim. Né? E que vão aumentando de intensidade e de perigo. Sendo que o último é o suicídio. Poxa. Só que ele é de uma tal forma que ele ameaça. Quando o jovem quer sair do jogo, ele é ameaçado, a família dele é ameaçada. Então, para um jovem que já está mentalmente perturbado, psicologicamente perturbado, ele não consegue sair. Que loucura isso, que loucura. Não, é horrível. Eu fico pensando que a internet tem um bocado de benefício. Veio para facilitar muita coisa na nossa vida, mas tem umas porcarias que são inimagináveis. E como tem. E como tem. Por isso que os pais precisam estar observando, serem responsáveis, cuidar do que está acontecendo com os seus filhos. Agora vamos falar um pouco, Jussânia, você é escritora agora, né? Nós estamos aqui com o livro Amor Próprio, né? Esse é o último. Esse é o último, foi em janeiro que você lançou? Eu lancei esse livro em janeiro. Esse livro é um romance, é isso? Isso. É o meu 5º livro publicado, né? Eu sou apaixonada por escrever, sempre gostei muito de escrever. Embora os outros 4 livros que eu já publiquei são de ordem técnica, mais específicos para disfunções sexuais, né? Tratamentos, conhecimento de disfunções sexuais masculinas e femininas, esse foi o meu primeiro investimento no entretenimento. Ele é um romance, né? Mas é um romance erótico. Meramente um romance erótico? Não. Existem nesse livro fatos reais que fazem a pessoa, mulher ou homem, refletir. Como que é a questão do amor próprio, tanto que o título, né? A questão do relacionamento de casal, o porquê de algumas separações de casais, a masturbação, o toque autoerótico como importância fundamental para conhecimento do seu corpo, o sexo oral, algumas fantasias sexuais. Então, ele aborda vários temas do dia a dia que podem ser muito úteis, né, no conhecimento de si mesmo e do outro, e do relacionamento de casal. Porque você citou aí algumas disfunções, né? Tem masculinas e femininas, né? E isso acaba, principalmente, vindo por um tipo de disfunção aí psicológica, né? Vamos chamar assim. Acho que a maioria... A maioria é de ordem psicológica. Existem alguns casos físicos, orgânicos. Mas você percebe que a maioria vem do psico. A maioria. Né? A maioria. E como é que é um tratamento? Como é que você lida com isso? Vamos escolher... Pega um tema. Vamos escolher uma disfunção, ok? Uma disfunção. Nos homens, né? O que seria a disfunção sexual mais comum? Ejaculação precoce. O que é ejaculação precoce? Aquele homem que não ejacula no momento que ele deseja,
No momento da relação sexual, ele tem a ejaculação e ele pensa assim, não era agora, eu queria esperar mais um pouco. E como é que a gente caracteriza a disfunção de ejaculação precoce, que é primordialmente emocional? Não tem uma causa orgânica que justifique essa disfunção, a não ser secção de medula, algum trauma mais grave. Fora isso, a grande maioria é psicológico. Então, o que é a ejaculação precoce? E como tratar isso então, daí? A ejaculação até como precoce... dica aqui para o nosso público. Isso. A ejaculação precoce, ela tem excelente resultado no tratamento através da terapia sexual. Então, não basta ser clínico, ok, gente? A gente precisa de um especialista que saiba as técnicas, né? Para toda disfunção tem técnicas, exercícios específicos que você tem que realizar, e o profissional vai acompanhando a evolução do quadro, tá? Para que você entenda, César, nós temos 3 tipos de ejaculação precoce: primária, secundária e situacional. Primária, quando o adolescente, o jovem, no começo da masturbação, né, ele condiciona, ele acostuma o seu corpo a ter uma resposta rápida. Não depende de ninguém, não está preocupado com ninguém, só com ele, tá? A secundária, quando tem um início de vida sexual normal, com controle, em uma determinada fase da vida, através de uma falência, um trauma, uma perda, enfim, ele começa a apresentar episódios de ejaculação precoce. E a situacional? O homem tem ejaculação precoce com determinada parceira, com outra não, em determinado lugar, em outro não. Então, existem 3 tipos. O mais comum é o primário. Então, por condicionamento, ok? Tá. E pro lado feminino? Pro lado feminino... Escolhe um tema também. Ficar equilibrado aqui, né, Sônia? Mulher é mais complexo. A mulher, ela tem 2 disfunções que, assim, tem uma frequência muito grande. Que é a inibição de desejo. A mulher que não tem vontade de fazer sexo, ela evita toda e qualquer possibilidade de atividade sexual. Eu sempre brinco que são aquelas mulheres que têm 366 desculpas por ano. Porque tem que ter uma de reserva. E também a anorgasmia. O que é a anorgasmia? A mulher que não consegue ter orgasmo na relação sexual. Tá? Ela tem desejo, ela se excita, mas ela não alcança o orgasmo. E essa é uma disfunção muito comum e que interfere demais, tanto no pessoal, né, porque ela não se sente normal, ela não se sente plena, como no relacionamento de casal. Tá. Nós estamos aqui ao vivo pelo Face, nós estamos conversando com o Facebook ao vivo e também gravando o programa aqui. E estamos estimulando a participação do público através de perguntas. Já tem alguma pergunta aí, nossa assessora? Ainda não? Então vamos lá, a partir de agora... Vocês podem estar fazendo alguma pergunta para a Jussânia, para a doutora Jussânia, que nós vamos estar respondendo. O programa está chegando ao final, mas nós vamos continuar aqui ao vivo no Facebook, tirando dúvidas, batendo um papo, né? Essa interação gostosa, gente, aproveita a oportunidade, né? Porque você tem a chance de fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Muitas vezes a pessoa não vai ao consultório, né? E fica guardando aquela dúvida e atrapalha a vida sexual. Aproveita a consulta aqui que está gratuita hoje. Eu estou super disposta. Tá ótimo. Jussânia, quero agradecer a sua participação, viu, parabenizá-la aí pelos livros, pelas publicações. E eu gostaria que, antes de você encerrar, deixasse uma dica aí para casais também, né? Tanto na área sexual, como a questão do amor próprio. Deixa uma dica para o nosso público telespectador de Piracicaba, da região e também do mundo aí que está nos assistindo através do Face. Eu gostaria de agradecer, César, a oportunidade por estar aqui em contato com vocês, nessa interação gostosa. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: nós nascemos sexuais e vamos morrer sexuais. O uso que você faz da sua sexualidade é sua escolha, mas nós ganhamos de presente. Nós somos os únicos animais, os únicos, que podem ter atividade sexual pelo prazer e não somente para a procriação. Então a gente não pode desperdiçar esse grande presente que a gente recebe, né? Com relação a amor próprio é fundamental para a tua saúde e qualidade de vida. E, gente, a vida é maravilhosa e merece ser vivida plenamente. Problemas? Quem não os tem? Todo mundo. Né? Mas problemas só existem para serem resolvidos. Se você tem um problema sexual, existe um especialista para tratar. Tá ótimo, muito obrigado, viu? Prazer. Pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um programa Piracicaba em Destaque. Espero contar com a sua participação, com o seu prestígio, todo sábado a partir das 7h30 da noite, com aquela reprise às quintas-feiras, às 22 horas, pelos canais da TV Ativa Beira Rio 21 da NET, o 26 UHF e também pelo Vivo Fibra, canal 19.
Até o próximo programa, um grande abraço. Obrigado. E vamos continuar aqui com o Face. Né? Agora só Facebook. Oba. Continua. Tem pergunta já? Temos uma pergunta da Ana Maria. Ela perguntou o nome da doutora e o telefone. Nome da doutora. O meu nome é Jussânia Oliveira e eu tenho a página profissional no Face, que você encontra só digitando o meu nome. Eu tenho o blog, o meu blog é www.falapraju.com.br e você tem acesso fácil para falar diretamente comigo. E tem os telefones, tanto na minha página profissional quanto no blog. Mais alguma pergunta? Onde que encontra o seu livro? Ah, o seu livro. Tá. O meu livro, ele foi publicado recentemente. São vários, né? O Amor Próprio é um deles, Esse né? é o último que eu lancei, né? É. Você vai gostar. Esse romance tá, ó, delicioso. Esse livro você encontra através do site da Livraria Saraiva, da Livraria Cultura, da Martins Fontes e da Companhia das Letras. Você precisa entrar no site da livraria, digitar Amor Próprio, Jussânia Oliveira, e você encomenda o livro. Tá. Vamos continuar aqui. Olha, vamos falar sobre depressão agora, que eu acho que é um tema também bastante atual, né? Claro, claro. Depressão. Além de tristeza, desânimo e dificuldades para desfrutar atividades prazerosas, né? Sim. É o mal do século? É o mal do século. Infelizmente, nós temos um índice muito, muito alto de doenças como depressão. Então, o que a gente tem que entender? Você está tristinho um dia, está desanimado, apático, isso não é depressão. A tristeza é um sentimento humano. Então, por exemplo, se você perde alguém, é justo, é natural que você tenha tristeza e você precisa viver essa tristeza, ok? O que é a doença? Quando você não encontra motivação para absolutamente nada, você não tem vontade sequer de levantar da cama, você não vê cor em nada, você está triste o tempo todo. Aí já é um caso extremo mesmo. Isso, né? o tempo todo. Você não tem Não quer conversar com nada, ninguém. você não tem energia. Agora, existem também casos de depressão que a pessoa apresenta comportamentos contrários a esse. Uma pessoa extremamente agressiva, irritadiça, intolerante para tudo, impaciente. Então, muitos têm a ideia que depressão é só tristeza. E não é. Você pode ter o contrário desse tipo de comportamento e também se caracterizar como depressão. Pessoal do Facebook, perguntas aqui para a doutora Jussânia. Né? Tem mais? Ainda não? Transtorno bipolar. Acho que seria um tema bom também para a gente conversar um pouco. Né? Isso é importante porque o transtorno bipolar é algo difícil de diagnosticar. É aquela pessoa que muda da água para o vinho em segundos. Isso é o mais comum, né? O que comumente as pessoas conhecem. Então, a pessoa está super bem, super entusiasmada aqui e, de repente, pula para o outro extremo. São situações extremadas, são polos, ok? Mas isso é muito complicado em qualquer relacionamento, seja no profissional, no pessoal, no familiar, no sexual. Uma pessoa que tem transtorno bipolar, ela vai ter prejuízos em todos os departamentos da sua vida. E, gente, é muito importante que vocês entendam. Do mesmo jeito que você tem um problema cardíaco, você vai no cardiologista, você tem um problema no estômago e você vai no gastro, você tem um problema emocional, você precisa buscar ajuda, né? Você tem um profissional, o psicólogo, o psiquiatra, para te auxiliar nisso, porque você acaba atrapalhando a sua qualidade de vida. E como eu disse, a vida é maravilhosa, não dá para a gente desperdiçar a vida quando a gente tem recursos, César, quando a gente tem oportunidade de tratar. E mesmo que seja sexual, as pessoas têm um certo preconceito, uma certa dificuldade de buscar o especialista em sexualidade humana. Você está casado, você tem uma parceria de 10, 15, 20 anos, nunca teve prazer sexual nessa relação e você acha que você não tem problema? Você acha que você não deve buscar ajuda? Você perdeu 10, 20 anos da sua vida. Tá? Então, não sou eu, a Jussânia, quem diz. Se você buscar na Organização Mundial da Saúde, sexualidade é um dos itens de qualidade de saúde. Tá? É porque ela acaba mexendo com todo o organismo da pessoa, com todo da pessoa, como você falou, né? O ser humano já nasce com a sexualidade, vai buscar ajuda e tratar e resolver, buscar ajuda e tratar e resolver. Gente, toda disfunção, seja ela masculina ou feminina, existe tratamento e existe como resolver. Então tá ótimo. Obrigado, Jussânia. Prazer, viu? Prazer conhecê-la, viu? O pessoal do Face também estão ficando por aqui.
Um forte abraço a todos.